Então, olha só, o exercício 2, a gente vai trabalhar o conceito de ponto de equilíbrio para a realização de um investimento, né? E aí eu tenho aqui uma peça cujo consumo anual é de 5.000 unidades. Eu posso comprar por R$100 ou fabricar a um custo variável de 60, tá? Primeira questão, considerando apenas o custo variável, é claro que convém fabricar, concorda? Tá certo? Agora, para eu fabricar a um custo de R$60, eu preciso de um equipamento que custa 1.500.000. Ok? E aí a questão é, esse equipamento vai trabalhar durante 10 anos antes de ser jogado fora, sem nenhum valor residual. Ou seja, a cada ano eu preciso pagar esse equipamento porque no final eu vou jogar ele fora. Então eu tenho que retornar esse valor de 1.500.000, eu tenho que pagar esse valor de 1.500.000. Tá claro isso? Eu não posso achar que assim, compro por 100, consigo produzir por 60, estou tendo 40 de lucro. Não, porque eu tenho que conseguir pagar R$1.500.000 ao longo de 10 anos. Ok? E aí, o custo de capital da minha empresa é de 15% ao ano. Então, nós vamos considerar como custo fixo relativo a essa operação. Então, lembrando que, em geral, os processos produtivos, os processos de operação, eles têm dois tipos de despesas. As despesas fixas, que independem da quantidade que eu produzo, e as despesas variáveis, que dependem da quantidade que produzo. Então, por exemplo, você comprou um equipamento, você está pagando lá o custo de ter comprado esse equipamento. Isso você vai pagar independente de você produzir ou não, concorda? Você fez o investimento e o equipamento está na sua fábrica. Agora, quando você começa a utilizá-lo, você vai usar ferramenta de desbaste, você vai usar lubrificante, refrigerante, você vai usar matéria-prima. Isso tudo você só tem quando você produz. É uma despesa variável. Tá bom assim? Então, nós vamos usar como custo fixo o custo uniforme desse capital, que é o que eu tentei representar. É como se eu pegasse esses R$1.500.000 e calculasse o valor equivalente uniforme disso para 10 anos. Faz sentido? Fez sentido, Gustavo? Como custo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu faço um investimento de 1,5 milhão aqui, ó, para produzir essas peças, tá? E aí, eu vou usar isso aqui como sendo um custo fixo que todo ano eu vou pagar para conseguir... É como se fosse a depreciação desse equipamento. Por que manutenção? Por que manutenção você aceita? Não, na minha cabeça a manutenção é mais variável do que fixa. Porque a manutenção você vai dar ela mais e tal com base no que você produz. Agora, é o caso do Uber lá. Você compra um carro para rodar de Uber. Se você não considera a depreciação desse carro ao longo do tempo, no final do tempo você tem a ilusão de que você ganhou um salário trabalhando de Uber, mas aí você tem um carro que você comprou a 60 mil e que hoje vale 20, e você não tem dinheiro para comprar um novo carro de 60 mil que você quebrou. Aqui é o mesmo caso dessa fábrica. Essa fábrica está colocando R$1.500.000 aqui para conseguir produzir uma coisa a um preço mais barato. Mas ela tem que ser capaz de pagar esses 1.500.000 ao longo de 10 anos. E por que eu fiz isso aqui? Porque o exercício já sugere para eu usar valores uniformes ao longo de 10 anos. Então, o que eu estou dizendo com isso? A cada 10 anos, eu vou colocar no meu custo de produção um custo fixo relativo ao valor equivalente uniforme de 1,5 milhão ao longo de 10 anos. Se eu pegar esse fluxo e trazer ele para valor presente, quanto que ele dá? 1,5 milhão, que é o que eu estou gastando no começo. Está claro isso? Beleza? Então, qual que é? A primeira pergunta. Qual que é o valor equivalente uniforme para 10 anos a uma taxa de 15% que equivale a 1,5 milhão no valor presente? Essa é a pergunta do exercício. É só isso.
Como é que eu calculo isso? O VPL eu já tenho, concorda? O VPL é 1.500.000, porque ele já está no instante zero. Eu divido isso por uma progressão, a taxa de 15% durante 10 períodos, que é o que a gente pode calcular aqui usando Excel. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero calcular é uma progressão a uma taxa de 15%, concorda? Durante 10 períodos. É isso que nós estamos calculando? Vamos fazer aquela fórmula. Ó. 1 mais R elevado a 10. Opa, esqueci de pôr o elevado. Elevado a 10 é 15 anos? 10 anos. Menos 1. Tá certo? Dividido. Estou fazendo essa fórmula ali, ó. 1 mais R elevado a 10 vezes R. Então, eu achei esse valor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor presente líquido, que nesse caso é 1.500.000 negativo, e vou dividir. Então, o VEL desse cara é igual a 1.500.000, 1,5 milhão, dividido por isso aqui, que dá R$ 298.878. Isso é o quê? É o equivalente ao custo fixo desse equipamento anual. Se uniformemente, ao longo dos próximos 10 anos, eu provisionar 298.878, no final dos 10 anos eu vou ter um valor futuro equivalente a 1,5 milhão hoje. Ou eu vou ter pago o valor de 1,5 milhão que eu gastei agora no presente. Entendem isso? Nós estamos falando de 15% ao ano durante 10 anos. Esse é um valor... Isso equivale aos 1.500.000. Oi? Isso. Não, então, agora a conversa é essa. Por exemplo, quanto eu tenho um consumo de 5.000 peças por ano. Quanto que eu gasto quando eu compro essas peças prontas? 5.000 vezes 100. Então vamos colocar aqui, ó. Comprando. Gasto anual é igual a 5.000 que eu pago vezes o preço que eu pago. Então eu gasto R$ 500.000. Tá claro? Produzindo. Gasto anual. Concordam que é 298.878 mais 60 vezes 5.000, né? 598.878. Vale a pena comprar o equipamento? Não. O que eu economizo no preço da peça não justifica o custo do equipamento, se ele vai ser usado durante 10 anos e vai ser jogado fora. Faz sentido? Vocês ficaram tristes de repente? Eu tirei de vocês a chance de fazer isso. Entendi. Agora então eu vou deixar a próxima pergunta, que é: qual é o ponto de equilíbrio do investimento? Ou seja, a partir de qual produção vale a pena fazer o investimento? Essa é manha, né? Ponto de equilíbrio, conceito lá de trás, lembra? Mas a letra A ali, ela fala do custo fixo, do custo de produção, tá? Base de custo de produção fixo e variável. Daí damos aqueles dois valores aí, de 500.000
500 mil fixo, 598 Não, 500 mil é o preço de compra. Quanto que eu gasto comprando pronto. E o quanto que é o fixo? O fixo é o que a gente calculou, 298 mil. O fixo é esse cara aqui, ó. Você vê que meu gasto anual aqui tem duas somas, ó. Fixo, 298.878 e variável, R$ 60 vezes 5 mil peças. A resposta da letra A, então, é os três valores finais ali. Isso. A resposta da letra A é: qual seria a melhor opção? Continuar comprando. Porque comprar tem um custo de 5 milhões, ou 500 mil, enquanto produzir tem um custo de 598. Então, continuo comprando. Ok? Gente, a partir de quanto vale a pena comprar esse equipamento? Quanto que ele economiza? Qual que é a margem de economia que ele me dá em cada peça? R$40. Concordam? Então, em cada peça eu economizo R$40. Vocês concordam que vai valer a pena comprar esse equipamento quando a produção, o volume, vezes essa economia, for maior do que R$ 298.878? Faz sentido isso? Ok, então vamos lá. Qual que é a economia para 5 mil peças? R$200 mil. Não é isso? R$40 de economia vezes 5 mil. E qual que deveria ser? Então eu pego aqui, venho nesse custo fixo aqui, ó, e divido ele por 40. Vou só colocar ele positivo aqui. Então, a partir de 7.472 peças, vale a pena. Tá pequeno, né? Ok? Vocês entenderam o que eu fiz? Ao fabricar a peça, eu economizo, do ponto de vista variável, R$40. Comprar pronta custa 100, produzir custa 60. Tá certo? Só que eu tenho um custo que é fixo, que é de 298.878. Então, quando eu faço 7.472 peças, a minha economia é maior do que esse custo fixo. E a partir dali, vale a pena ter esse equipamento. Porque aí vai ser mais barato. Durante os 10 anos. Tá ok? Então, gente, supondo agora, estou criando aqui um adendo ao exercício, no qual eu estou dizendo assim, beleza, e se ao final dos 10 anos eu pudesse vender esse equipamento por R$500 milhões? Tá claro? Isso é o que está sendo colocado em questão. Então, para isso, o VPL passaria a ser, né? Ele passaria a ser esses mesmos R$500 milhões, ok? Mas eu vou somar isso, 500 mil, negativo, né? Menos, não, agora é positivo, eu estou vendendo. 500 mil, dividido por quanto? 1 mais R, o R é 0,15? Elevado a 10. Então isso aqui, ó, é o que vale 500 mil no valor presente. Então eu somo isso. Não, não é no presente. Daqui a 10 anos, eu vendo ele a R$500 milhões. Só que se eu trago R$500 milhões daqui a 10 anos para hoje, isso equivale a 120 mil reais. Então, ao invés de eu dizer, olha, o custo desse equipamento no meu processo é R$1,5 milhão, porque eu uso ele e depois jogo fora. Não, não é R$1,5 milhão, é R$1.376, porque lá no final você vende ele a 500 mil, que equivale no presente a 120 e poucos mil reais. Foi essa a conta que a gente fez. O que foi, Gustavo?
Faz sentido? Então, olha só. Isso aqui não muda. Qual que é o véu desse VPL aqui? Peraí. R$ 274.000. Tá certo? E aí, vale a pena? Não vale. Porque o que vai mudar? O custo anual aqui vai continuar sendo 500.000, concorda? Comprando vai ser esse. E produzindo vai ser de quanto? Vai ser igual a 274.252 mais 60 vezes 5.000, que é 574.252. Continua valendo a pena comprar pronto. Ah, mas qual que seria o ponto de equilíbrio se você vendesse o equipamento no final por R$500 mil? Seria esses 274 dividido pelos R$40 que você economiza. Então, aí você precisaria fazer pelo menos 6.857 peças. Ponto de equilíbrio. Oi. Mas aí, eu não teria que fazer aquela conta do véu lá, em vez de considerar só 500 mil, consideraria 1 milhão? Seria os 500 mil que eu iria ganhar, mais 500 mil de vender o equipamento? Pois é. Não é 1 milhão, cara, porque você está vendendo por 500 mil daqui a 10 anos. Você comprou por 1,5 milhão hoje. Entendeu? Quanto é que você está fazendo? Daqui a 10 anos. Então, e esses 500 mil que eu vou receber de venda também vai ser daqui a 10 anos. Certo? Não, mas como assim de venda? A venda do equipamento 500 mil daqui a 10 anos. E o valor das peças também vai ser 500 mil daqui a 10 anos, certo? Sim. Não, todos os dois daqui a 10 anos. Eu posso somar os dois e fazer um novo véu. Tipo, é como se os R$40 você economizasse, para ver se mais não. Pois é, mas ele é constante. Ele está sendo descontado ao longo do tempo. Tanto é, quando você pega o véu está falando assim, ó, o valor equivalente uniforme desse projeto é 298.878. Isso, no primeiro ano, vale muito mais do que no 10º ano. Isso está sendo contemplado. Mas são parcelas fixas. É como quando você faz um financiamento de um carro, a parcela fixa é de R$1.000. 60 vezes de R$1.000. O R$1.000 que você está pagando mês que vem é muito mais caro do que o R$1.000 que você está pagando daqui a 4 anos e meio. Só que você faz um valor equivalente uniforme mensal. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Ok? Eu não posso considerar que se eu comprei o equipamento hoje por R$1,5 milhão e vendi daqui a 10 anos por R$0,5 milhão, que o saldo disso é R$1 milhão. Porque eu paguei R$1,5 milhão hoje e vou receber 500 mil daqui a 10 anos. Você viu, 500 mil daqui a 10 anos equivale a quanto? R$123 mil hoje. Entra porque a gente está calculando o custo anual. Então, todo ano eu estou calculando esse valor. Só que o custo que eu coloquei, ele é fixo. Então, para eu pagar esse investimento que é de 1,5 milhão hoje, vamos voltar na hipótese do exercício, que é não ter valor residual. Ele é jogado fora no final. A cada ano, eu preciso pagar 298.878. Isso é uniforme? A gente fez um valor equivalente uniforme. É o que eu estava falando agora. 298 mil agora deve ser quase que o dobro do que o equivalente a 298 mil daqui a 10 anos. Mas a gente pegou e uniformizou isso no tempo, até porque o nosso custo variável está uniforme. Ok. Vai mudar aqui, ó. Aqui, ao invés de ser 500 mil, você bota 1,5 milhão. Tá certo? Espera aí.
1.500.000 dividido por 1. Então, 1.500.000 daqui a 10 anos equivale a 370 mil reais hoje. Com uma taxa de 15% ao ano. Tá claro? Então, qual que seria o custo dessa máquina? O valor presente dessa máquina? 1.129.000. Então, mesmo que você venda ela por 1,5 milhão daqui a 10 anos, você ainda tem um custo nessa operação que é 1.129.223. Não, porque olha só, você tem um custo fixo de R$225 por ano. E aí, aqui, ó. Ainda não, tá vendo? Porque você compra pronto por 500 mil e vai produzir por 525 mil. É. Pois é, mas não é mais caro. Porque 1,5 milhão daqui a 10 anos, com uma taxa de 15% ao ano, é muito menor do que 1,5 milhão hoje. É aí que tá. Entendeu? Ok, gente?